Olá, pessoal! Então, hoje vamos falar da nossa aula 4. Nossa aula 4 é sobre o capital constante e o capital variável. É uma aula importante no seguinte sentido, pessoal. Vocês precisam dominar esses conceitos que nós vamos apresentar aqui, porque eles são recorrentes de hoje até o final do livro 3. Então, se você confunde o que é capital constante com o que é capital variável, e essa confusão é fácil de ser feita, porque o aluno às vezes está estudando contabilidade junto com essa disciplina, e os conceitos da contabilidade são próprios da contabilidade, são diferentes do conceito que o Marx apresenta aqui, então é preciso tomar muito cuidado e entender exatamente o que o Marx está querendo dizer com cada um desses conceitos relacionados ao capital. Então, essa aula é importante nesse sentido. Vamos compartilhar aqui com vocês o slide que facilita o entendimento. Então, eu estou me referindo ao capítulo 6 do livro 1. Bom, pessoal, qual que é o objetivo da aula de hoje? Essa aula é bastante conceitual mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que o Marx apresenta o entendimento dele do que é capital. Depois eu vou falar sobre os conceitos de capital constante e capital variável, capital fixo e capital circulante, e finalmente capital adiantado e capital consumido. Então, vocês vão perceber que essa aula ela é bem conceitual mesmo, mas é bem importante para que vocês não se confundam e consigam entender todo o resto da teoria. Como é que o Marx define capital, pessoal? Os alunos da economia costumam ter uma certa dificuldade porque na teoria neoclássica, né, tem um outro entendimento sobre o que é capital, né? Então, é preciso tomar cuidado com esse entendimento, né? Para a teoria do Marx, capital é isso daqui, ó, pessoal. O capital não é uma coisa, mas uma relação de produção definida, pertencente a uma formação histórica particular da sociedade. São os meios de produção monopolizados por um certo setor da sociedade que se confrontam com a força de trabalho viva, enquanto produtos e condições de trabalho tornados independentes dessa mesma força de trabalho, que são personificados em virtude dessa antítese no capital. O que quer dizer essa citação, pessoal? Que para o Marx, capital precisa necessariamente estar estabelecida essa relação de produção definida. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma máquina de costura na minha casa, que está lá num canto, sem ninguém utilizar para um fim produtivo, isso não é um capital, né? O capital, ela vai se tornar capital se eu pegar essa máquina de costura, se eu contratar uma costureira e se eu colocar essa costureira para operar essa máquina de costura e produzir um determinado produto que daí eu vou vender no mercado. Então, pessoal, é preciso ter bastante atenção com essa definição, que ela é bem importante. Bom, tendo em vista isso, né, pessoal, o Marx vai apresentar os conceitos, alguns conceitos relacionados a capital, mas sempre nessa perspectiva, né, de elementos ou de mercadorias que estão necessariamente envolvidos ali num determinado processo produtivo, certo? Então, o valor da mercadoria ela se forma por meio de 3 processos, tá? O processo de transferência do valor dos meios de produção, transferência do valor para onde? Para o valor da nova mercadoria produzida. A criação do valor da força de trabalho, que vai compor essa nova mercadoria produzida, e a criação da mais-valia. Então, são esses 3 processos que a gente vai analisar aqui nesse capítulo, e que ao analisar, a gente vai perceber a razão pela qual o Marx atribui os nomes capital constante ou capital variável. Então, transferência do valor dos meios de produção ao valor da nova mercadoria. Bom, o valor dos meios de produção, ele conserva-se pela sua transferência ao valor do novo produto. A força de trabalho, quando ela é despendida numa determinada jornada de trabalho, o trabalhador, né, a força de trabalho está despendendo aquela força de trabalho e operando determinados meios de produção, né? Então, o valor dos meios de produção, ele se conserva por esta operação que o trabalhador está fazendo. Na medida que o trabalhador despende o seu trabalho operando essas máquinas, ele vai conservando aquele valor que está sendo gasto, né, dos meios de produção e vai transferindo esse valor para o valor do novo produto criado, da nova mercadoria criada, né?
Então, como é que acontece essa transferência do valor ao novo produto criado, né? Eu coloco aqui, pela ação do trabalho vivo, né? O trabalhador, ao despender o seu trabalho na produção de uma nova mercadoria, consome valores de uso, tanto meios de produção como matéria-prima, portadores de trabalho morto, né? Portanto, portadores de valor também. Trabalho despendido em períodos anteriores. E aí o Marx fala, e vivifica esse trabalho transferindo ao valor do novo produto, gerando um novo valor de uso, né? Então, por isso que os meios de produção são chamados de capital constante. É constante porque o valor deles não se modifica. O valor deles apenas se conserva e se transfere ao valor do novo produto produzido, né? Na medida em que os meios de produção se desgastam, enquanto valores de uso, né, o seu valor desgastado se transfere para o valor desse novo produto criado, criando novos valores de uso, né, obviamente. Então, existe uma diferença nessa transferência de valor dos meios de produção. Alguns meios de produção, que a gente costuma chamar de meios de produção duráveis, né, para usar uma terminologia mais comum, eles se desgastam mais lentamente. Então, uma máquina, por exemplo, né? A máquina, você utiliza uma máquina de costura num determinado processo produtivo. Você utilizou aquela máquina de costura para produzir uma calça. O valor do desgaste daquela máquina de costura, a gente chama de depreciação. Esse valor precisa ser recuperado no valor daquela calça que foi produzida. Por que precisa ser recuperado? O que acontece se o capitalista não contabiliza o valor da depreciação nas calças que ele produz? Acontece que um dia essa máquina vai se desgastar por completo e o valor dela, referente à depreciação, que paulatinamente deveria ter sido recuperado no valor da mercadoria e, digamos assim, economizado para comprar uma nova máquina quando essa máquina se desgastar por completo, esse valor não vai existir, porque o capitalista não recuperou adequadamente no valor da nova mercadoria. Então, todo meio de produção durável que se utiliza no processo de trabalho, ele se desgasta e o seu desgaste precisa necessariamente ser repassado para o valor do novo produto, a fim de garantir que quando essa máquina, esse instrumento, esse meio de produção estiver totalmente desgastado, ele possa ser substituído por um novo, certo? Então, os meios de produção cedem ao novo produto apenas o valor que eles perdem enquanto meios de produção. Por isso que as máquinas duráveis, em comparação com as matérias-primas, cedem valor de forma diferente. As máquinas duráveis, né, ao prestarem serviço no processo de trabalho, conservam o seu valor de uso geral, embora tenham se desgastado em alguma medida, né? Conservam essa forma originária. Então, quando você utiliza uma máquina de costura para produzir uma calça jeans, essa máquina de costura continua existindo. O que aconteceu é que ela se desgastou apenas um pouquinho para produzir aquela calça. Esse pouquinho, que a gente chama de depreciação, precisa ser recuperado. Então, as máquinas duráveis prestam serviço no processo de trabalho, mas conservam no final do processo a sua forma originária, ainda que desgastada. Transferem apenas a depreciação para o valor do novo produto produzido. Por exemplo, no caso de uma calça jeans produzida com uma máquina de costura, vai transferir para o valor dessa calça jeans apenas a depreciação. Já as matérias-primas, que também são meios de produção, elas desaparecem por completo no processo de trabalho, sem deixar vestígios. Como? Imagine que eu estou num processo de trabalho produzindo uma calça jeans. Eu preciso, para produzir essa calça jeans, 1 metro de tecido. Eu vou lá, corto 1 metro de tecido, esse 1 metro de tecido desaparece enquanto tecido e reaparece enquanto calça jeans. Portanto, ele desaparece por completo enquanto apenas um pedaço de tecido e não deixa nenhum vestígio. Portanto, todo o valor deste pedaço de tecido tem que ser transferido para o valor desta calça jeans produzida com esse tecido. Então, vejam, atentem para a diferença. As máquinas duráveis, ao serem utilizadas no processo de trabalho, se desgastam, mas conservam sua forma originária. Então, repassam para o valor do novo produto apenas a depreciação. As matérias-primas não, elas são consumidas por completo, portanto, precisam repassar por completo o seu valor ao valor do novo produto produzido.
Então, todos os meios de produção duráveis, né, máquinas, edifícios, instrumentos de trabalho, o Marx chama de capital fixo, e transferem ao valor da nova mercadoria apenas a sua depreciação, né, o seu desgaste natural com o processo de trabalho. E todos os meios de produção não duráveis, isto é, as matérias-primas, o carvão, o óleo, o algodão, o tecido que eu mencionei, a linha, né, o fio, poderia citar todas as matérias-primas aqui, né? Eles são chamados de capital circulante e transferem ao valor da nova mercadoria todo o seu valor, né? O Marx chama também de capital circulante a própria força de trabalho. E faz sentido, porque a força de trabalho se desgasta completamente o seu valor diário em uma jornada. Uma vez que esse valor foi completamente desgastado, ele precisa parar essa jornada, ir para casa, descansar, se recuperar. Então, esse valor completamente gasto é repassado por completo para o valor da nova mercadoria, porque equivale ao próprio valor da força de trabalho, que é recuperado, na verdade, que é produzido esse novo valor equivalente a esse desgaste da força de trabalho. Então, por essa característica, o Marx também chama a força de trabalho de capital circulante. Então, vamos resumir aqui. Existem quatro conceitos aqui. O conceito de capital constante e variável e o conceito de capital fixo e circulante. Então, nós temos a possibilidade de capital constante ser fixo, é o caso de máquinas e instrumentos duráveis, e capital constante ser circulante, que é o caso das matérias-primas. No caso do capital variável, ele vai ser sempre circulante, certo? Então, criação do valor que compõe a nova mercadoria. A força de trabalho, então, ao produzir valores de uso, cria valor novo. Esse valor novo equivale ao seu próprio valor, e como nós dissemos na aula anterior, quando na jornada de trabalho o capitalista coloca o trabalhador para trabalhar por um período além daquele que ele reproduziu o seu próprio valor, então o trabalhador também vai produzir um equivalente a mais-valia, né? Esse novo valor ele pode ser dividido conforme uma certa taxa, que o Marx vai chamar de taxa de mais-valia, né? Então, dentro da jornada de trabalho, eu consigo identificar o período da jornada onde se produziu o valor da força de trabalho e o período da jornada onde se produziu a mais-valia, né? Quando eu coloco o valor da força de trabalho numa razão com a mais-valia, eu vou ter a taxa de mais-valia, que vai ser N sobre V. Então, pessoal, como a força de trabalho, nós já vimos lá desde o capítulo 1, né, é a única fonte do valor, somente ela cria valor, é ela que cria valor novo dentro de um processo de trabalho, e o valor novo de uma mercadoria equivale apenas ao valor da força de trabalho e da mais-valia. Por esta razão, né, a força de trabalho é chamada pelo Marx de capital variável. E é variável por quê? Porque ela é a única capaz de gerar valor, portanto, variar seu próprio valor. Ela gera o seu próprio valor, e aí no valor extra, que a gente chama de mais-valia. Então, o valor da nova mercadoria, ele sempre pode ser expresso por esses três componentes aqui. A gente sempre vai chamar de C minúsculo o capital constante, V minúsculo o capital variável e M a mais-valia. Então, lembrando que o capital constante pode se dividir em fixo e circulante. E o capital variável, a gente não faz essa divisão porque o capital variável é sempre capital circulante. Bom, além desses quatro conceitos, capital constante, capital variável, capital fixo, capital circulante, vocês vão observar na leitura do capital que ainda o Marx usa duas outras terminologias, que é o capital adiantado e o capital consumido, né? O capital adiantado, pessoal, nada mais é do que aquele valor monetário que o capitalista economizou, não importa como, não importa se ele recebeu uma herança, se ele conseguiu esse valor pelo trabalho próprio, enfim. O que importa é que ele juntou uma certa quantidade monetária para iniciar um determinado processo produtivo. E para iniciar um determinado processo produtivo, o capitalista sempre precisa do valor equivalente às duas partes importantes do capital, que é o capital constante e o capital variável.
Então, eu tenho aqui, ó, eu vou chamar sempre de C maiúsculo o capital adiantado. Isso daqui a gente pode entender como se fosse um investimento que o capitalista precisa fazer para iniciar um determinado processo produtivo. Então, imagine que do zero, ele vai iniciar um processo produtivo do zero. Então, ele precisa de todo o valor relacionado ao capital constante, ou seja, ele precisa ter um edifício ou uma sala para instalar a fábrica dele, capital constante. Ele precisa ter máquinas, capital constante. Ele precisa comprar as matérias-primas, capital constante. Então, as máquinas e a sala, a gente chama de capital constante fixo. As matérias-primas, a gente chama de capital constante circulante. E ele vai precisar também da força de trabalho, ou seja, do capital variável. Então, esses dois elementos, o C e o V, a gente chama de capital adiantado. É o capital necessário para o capitalista realizar o processo produtivo dele. E capital consumido é um pouquinho diferente. Qual que é a diferença? É o capital que vai ser efetivamente consumido num determinado ciclo para produzir uma determinada quantidade de mercadorias. Então, lembrem que a gente discutiu ali anteriormente que os meios de produção duráveis, as máquinas, os instrumentos, eles participam do processo produtivo, mas eles conservam a sua forma originária por um bom tempo, né? Durante toda a sua vida útil, 10, 20, 30 anos. Então, para compor o valor de uma mercadoria, a gente não repassa todo o valor da máquina, a gente repassa apenas o valor da depreciação, mais o valor de todo o capital constante circulante. Então, é isso que a gente está chamando de capital consumido. Naquele exemplo que eu dei da produção da calça jeans, imagine uma fábrica de calça jeans que produz a calça, então ela precisa pelo menos da máquina de costura, da máquina de costura, do tecido e do fio. Vamos resumir. Máquina de costura, o tecido jeans e o fio. A máquina de costura é o nosso capital constante fixo, o tecido e o fio é o nosso capital constante circulante. Eu coloco essa máquina para ser operada por uma costureira. A costureira é nosso vizinho, nosso capital variável. Então, quando eu coloco essa máquina de costura, essa costureira, para trabalhar, a costureira vai utilizar o tecido e vai utilizar o fio, o resultado desse processo produtivo vai ser uma calça jeans. O valor dessa calça jeans tem que ser composto pela depreciação da máquina de costura, pelo valor do capital constante circulante equivalente ao tecido e ao fio e pelo valor do capital variável despendido pelaquela costureira. Então, isso é o que a gente chama de capital consumido, certo? Bom, pessoal, conclusão. De novo, vamos retomar aquela ideia, né? Tendo em vista que o trabalho humano é a única fonte do valor, então o valor das mercadorias é composto por trabalho morto ou trabalho realizado em períodos anteriores, que é referente ao trabalho contido nos meios de produção, que apenas se transfere ao valor do novo produto criado. E trabalho vivo, ou trabalho realizado na jornada de trabalho presente, que é referente ao capital variável, né? E a mais-valia, capital variável, né? Que vai reproduzir o valor da força de trabalho, e esse valor da força de trabalho pode ser de vários trabalhadores ou de um trabalhador só, a depender de como o processo produtivo está organizado, e a própria mais-valia. Então, o capital constante, ou seja, as máquinas, instrumentos de trabalho, matérias-primas, não criam valor. Eles são denominados constantes justamente por isso, porque eles não criam valor, apenas conservam o seu valor e transferem o seu valor para o valor do novo produto criado. Já a força de trabalho é chamada capital variável. Por quê? Porque é capaz de reproduzir o seu próprio valor e um valor extra, que nós denominamos de mais-valia. Bom, nós vamos ficando por aqui, pessoal. O capítulo de hoje era o capítulo 6. Eu espero que vocês leiam o capítulo, tenham dúvidas e possam compartilhar as suas dúvidas lá na plataforma. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula.